Tudo bom com vocês? Estamos aqui mais uma vez, mais uma sexta-feira, para refletirmos juntos. Sempre as minhas lives eu deixo aqui no Instagram ou no canal da Doutora Silene Paz no YouTube. Se você não pode ver na hora, dá para acompanhar depois, refletir depois, indicar para alguém. Todos nós passamos por momentos de baixa autoestima, de autoabandono, momentos em que a vida nos coloca, de repente, em circunstâncias que a gente tem que correr, lutar, batalhar. E a gente acaba se abandonando. Às vezes a grande desculpa é falta de tempo, cansaço, irritabilidade. Mas tem outras coisas por detrás disso, existem várias causas para esse autoabandono. É por isso que eu resolvi refletir sobre isso nessa semana. Eu fiz uma avaliação dos meus metais pesados com o equipamento novo que eu comprei, que eu adquiri aqui no consultório, e eu já esperava. Estou recuperando todo o meu tratamento. Existe um momento de autoabandono nisso tudo. Eu tenho uma justificativa plausível para mim mesma e eu me perdoo por isso. Uma das coisas principais é que o Rush, meu filhinho, não estava bem. Então só a minha qualidade de sono há 3 anos caiu muito. E foi várias intercorrências. A Aninha vai embora em dezembro, o Rush em maio. Então nesse intervalo, entre tudo que foi acontecendo na minha vida, coisas boas também, mas que ocupam o nosso tempo, desestabilizam, saem do nosso controle e aí o tempo fica menor. Uma só para fazer tudo? Será que você anda fazendo isso com você? Que às vezes o autoabandono é uma justificativa plausível e você tem que entender que está humano e que está tudo bem. Que você pode se perdoar e vamos seguir em frente. Mas às vezes o autoabandono vem de lá de trás, da infância, da adolescência. Nesses momentos, para você voltar a tomar a rédea da sua vida, a primeira coisa que devemos fazer é oxigenar a nossa mente, para enxergar, parar e tomar as rédeas das nossas vidas. Para isso, nada melhor do que respirar. Cheira uma flor, sopra uma vela. Devagar. Controlando a variabilidade da frequência cardíaca, respiratória, acalmando, parando para refletir e pensar em você. Eu vou entrar na live. E você? O quanto você tem se abandonado? Parou para pensar nisso? O autoabandono é quando uma pessoa se afasta, se esquece, se larga, se desampara de si própria. Sim, às vezes estamos fazendo tudo pelo outro, mas deixamos de fazer por nós mesmos. E a nossa saúde emocional é muito importante, faz parte da saúde integral. Contudo, a saúde emocional, pela maioria de todos nós, tá? Acaba sendo muito negligenciado. E isso chega lá na saúde mental. Geralmente é no mais alto pico da dor. Quando a gente não está aguentando. Porque estar na Terra, estar vivo, não é ter uma vida folgada sem problema nenhum. Não, é enfrentar desafios existenciais, acontecimentos inesperados. Alguns que a gente tem que se disciplinar, se corrigir. Outros que a gente tem que transformar em grandes degraus de aprendizado, de crescimento. Depende da percepção, de mudar essa percepção. Contudo, é muito negligenciada a nossa saúde emocional. Sim, o autoabandono é quando a pessoa se afasta, se esquece, se larga, desampara a si própria. E aí, as pessoas fazem de tudo e para tudo, mas não por si mesmas. Sim,
Não é porque nós não cuidamos da nossa saúde emocional, nós não a seguramos como algo muito importante. Porque nós fazemos, de repente, seguro para tudo, né? A gente quer fazer seguro para casa, seguro para os eletrodomésticos, seguro para o carro, seguro de vida. E assegurar a sua saúde mental, emocional, integral, que é tão importante, você faz? Essa é a nossa reflexão. Sabe por que a gente acaba não fazendo? Porque por gerações e gerações é o que? É cultural. Foi considerado esse autocuidado um sinal de fraqueza, de vulnerabilidade. E aí a gente alimenta na sociedade esse enorme tabu. Cuidar da saúde emocional, da saúde mental. Eu não sou louca, ir no psicólogo fazer terapia, eu não tô doida. Não é coisa de louco, é para não enlouquecer que devemos nos cuidar. Sim, e se explica muito a dificuldade que muitas pessoas têm de falar de si mesmas. É mais fácil, de repente, eu ficar falando do outro, sobre o outro, encontrar soluções para a vida do outro, mas não olhar para a minha. Ou, simplesmente, quando vai procurar uma ajuda, não consegue falar de si. Você já passou por isso? Muito bem. Pode ser que você não se lembre como é olhar para si mesma. Acolher as suas necessidades de tanto tempo que você vem se abandonando. Você é daquelas pessoas que, apesar de fazer tudo certo, percebe que a vida está tudo errada. Eu levanto cedo, eu trabalho, cumpro com os meus deveres, mas a vida não anda, não deslancha, nunca tá bom, nada dá certo. A gente acha muito bonito o ideal altruístico, né, de ajudar os outros, servir ao próximo. E não é que está errado você ajudar ao próximo. Mas, quando esse próximo se trata de você, mesmo com dificuldade, você aceita ajuda? Aceita receber ajuda? Talvez você esteja sofrendo de autoabandono quando você não aceita. Quando é para o outro, tudo pode. Eu tenho tempo, eu dou um jeito, eu vou fazer pelo meu filho, pelo meu marido, pelos meus funcionários, pelos meus pais, pelos meus amigos, eu vou ajudar o meu próximo e por você, pelos seus irmãos. O que você está fazendo por você? Está se abandonando ou está se cuidando, se amando, cuidando da sua saúde integral? Bom, chega a ser difícil perceber e pode ser bem provável que a gente nem se lembre como é olhar para si mesmo. Acolher as necessidades, sentir prazer, descansar, porque está sempre ocupado com a mente, com as coisas, com a correria que o mundo de hoje nos dá, que essa vida, que temos uma inteligência biológica que luta para a nossa sobrevivência a qualquer custo, foi feita equilibrada, mas o estilo de vida que a gente leva é que ativa tanto essa inteligência que acaba virando um sinal, um sintoma, uma doença. Muitas vezes a nossa vida, ela se torna uma avalanche de desafios, de problemas, de acontecimentos inesperados. E aí, nesses momentos também acabamos por nos abandonar para que a gente possa dar conta de tudo. Foi o que aconteceu comigo. Veio uma avalanche de acontecimentos bons e ruins, desafiadores, mexeram com minhas emoções, alguns. E aí, com essa ocupação, com uma vida já com uma agenda programada, lotada, mais intercorrências, você deixa de fazer algumas coisas por você. Eu, por exemplo, fiquei 1 ano não me alimentando dentro do que eu acho necessário, por exemplo, de me desinflamar. Não usei meus equipamentos que eu confio e sei que funcionam. Não fiz musculação estando todo dia dentro de uma academia, que é a minha. Mas cuidei da minha imagem, cuidei dos meus negócios, estudei. Não exagerei tanto assim, não deixei de dançar.
mas tinha que cuidar dos meus pets, de todas as intercorrências. Foram várias coisas. E aí essa correria eu acabei, por dentro do que eu acredito como saúde integral, que eu passo para os meus pacientes, e que vivo isso no meu dia a dia, mas por um ano, estou arredondando para um ano, foi um pouco menos. Eu considero isso um autoabandono, mas não foi baixa autoestima. Vamos lá. Bom, mas como pode saber da onde vem esse autoabandono? Você sabe de onde vem? Lembra que eu falei no começo da live? Pode vir, a grande maioria das questões das nossas vidas vem da onde? Da nossa primeira infância. Tudo ficou iniciado lá, nas nossas relações socioafetivas, de quem nos criou, de quem nos orientou de alguma forma para a vida. Pode ser familiares, pai, mãe, tios, avós, babás, professores, médicos, religiões. Lembra? A cultura, o ambiente forma a percepção. E essa percepção é antes da mãe ficar grávida até os 7 anos. Por isso, a primeira infância. O nosso entendimento desse momento, as nossas percepções no momento, estão cravadas lá, ó, no nosso subconsciente, nas nossas emoções íntimas. Por isso que eu bato tanto no autoconhecimento, porque às vezes essa percepção foi formada errada e a gente precisa ressignificar, mudar exatamente essa percepção. E aí nós vamos seguindo com dores, transtornos, síndromes e outras coisitas mais, infelizmente. Por isso hoje é tão importante a gente investir no autoconhecimento. E digo mais, ter uma ajuda profissional para que a gente possa entender, analisar, mudar as situações que nos machucam, que às vezes a gente não quer nem olhar, nem lembra de tão ruim que foi, que nos limita a sermos mais felizes, mais realizados. E eu não estou falando só comigo, pode ser até mesmo numa terapia, mas a base tem que ser o autoconhecimento. O abandono de si mesmo é a forma como nós nos desconectamos de nós mesmos, negligenciando as nossas necessidades, as nossas emoções, os nossos valores, a nossa identidade. Eu tô cansada, eu tô triste, eu não tô legal, mas eu passo por cima disso. Eu tenho necessidade de descansar, eu tenho necessidade de relaxar, eu tô com necessidade de fazer uma viagem, mas eu não tenho tempo para isso, para mim não. Mas se eu tiver que sair feito louca numa viagem para acudir o outro, eu arrumo um jeito. Vamos vendo. E isso é interessante, pois a dimensão que nos é mais difícil de reconhecer. A gente não reconhece que não está fazendo pra gente, que isso está um autoabandono, a gente não vai enxergando o quão grande isso vai se tornando e assombroso para a nossa saúde física, emocional, mental. Entende por que eu sou tão repetitiva nessa história de investir no autoconhecimento? Porque quem olha para si mesmo evita que este ato aconteça. Mesmo, e se acontecer, como foi o meu caso, que eu trabalho o autoconhecimento, eu não deixei de trabalhar. Eu tinha consciência e programei quando isso ia parar. Foi acontecendo, tanto que parou. Eu já estou numa reviravolta disso, tá? Já estou cuidando desse autoabandono. Quem tem me acompanhado em rede social já vê que eu tenho feito exercício, continuo fazendo todas as coisas, mexi na minha alimentação. Amanhã eu vou fazer um story das minhas suplementações, fiz a minha avaliação de mineral, de metal pesado, de vitamina. Eu já estou dando uma virada nesse jogo. Mas vamos lá. Para a gente parar de se sabotar, nós não alimentamos as nossas dores da alma com frequência. Então, a gente tem que se conhecer. Senão você entra nas crenças limitantes, na autossabotagem, na baixa autoestima. Nós precisamos nos alertar ao meio em que nós estamos inseridos. Porque às vezes é o ambiente, as pessoas que estão... De repente, nós estamos fazendo tudo pelo outro, o outro não está fazendo nada por nós, não está fazendo a parte dele.
Não o caso de uma criança ou de um idoso que precisa, ou por exemplo no meu caso que era um pet, aí não tem como se autocuidar, né? Mas existem momentos que você tem que ficar atento a esse ambiente, às vezes até no trabalho que você está sendo explorado e não está se abandonando. Bom, essa questão de autoabandono, ela vai se desenvolvendo desde a infância ou até mesmo na adolescência. E vai se fortalece quando estamos inseridos num ambiente disfuncional. É aquele ativado cíclico que eu sempre falo da microfisioterapia. A percepção. Se o ambiente for disfuncional, né, aquela bagunça, emocionalmente frio, o que nós vamos acabar fazendo? Nos distanciando de nós mesmos, exatamente por isso. Pessoas, situações refletem isso e logo ativam as nossas memórias, os nossos registros psicológicos que estão lá no subconsciente. Ativamos o botão de esqueci de mim. Porque você se abandona para fugir, por autossabotagem, pelos traumas. É o ativado cíclico que muito sai na microfisioterapia. Algo assim tem um sério impacto na sua saúde mental, na nossa saúde mental. Por vezes nós não percebemos esses sinais de autossabotagem. E aí está por toda a parte durante a nossa vida. Sim, a começar quando assim a gente se culpa demais, a gente se cobra demais, as pessoas dos relacionamentos interpessoais também são abusivas, jogam com isso. Outro sinal é quando a gente é muito bom com todos à nossa volta, menos com a gente, né? A gente atende rapidamente o outro, mesmo não estando bem. Mas quando a gente precisa cuidar da gente, aí a gente está sempre muito ocupado. Eu tenho tempo para ir lá acudir o meu vizinho, mas eu não tenho tempo de parar e fazer uma alimentação adequada. Eu tenho tempo de ir lá ajudar a resolver todos os problemas da família, fazer tudo por todos. Mas eu não tenho tempo de fazer uma atividade física para mim. Por exemplo, eu estou dando alguns exemplos. Ninguém precisa ser egoísta, não é sobre isso que eu estou falando. Mas quando a gente é muito disponível, isso pode ser um sinal de autoabandono. Isso é muito claro. Porque você está se dando para o outro para ter a desculpa que não tem tempo. Será que realmente o outro não está fazendo a parte dele ou é você que se ocupa do outro para não olhar para você, para se abandonar? É uma reflexão. De verdade, as pessoas não são valorizadas e muitas vezes são apenas usadas quando se colocam nesse papel. Quando a gente vive no autoabandono, a gente ignora a nossa vivência, a nossa experiência psicológica interna, a nossa dor. A gente não valoriza o que a gente está sentindo, o que a gente necessita. De repente eu preciso tanto de um elogio, de um colo, e a gente não para pensar nisso. De uma gratidão. E aí se você for não parar para pensar nisso, não der isso para você, quem vai dar? Não espere do outro. Porque aí você só se desilude quem se ilude. Só se decepciona quem tem uma expectativa. Não cria expectativa. O outro não tem obrigações para com você. Agora você tem para com você. Agora, se você está se auto-abandonando, se você não se elogia, se você não para dar o carinho e o amor que você merece, de quem você pode esperar? Pense nisso. Mas, Silene, como sair do auto-abandono? Sempre chega o momento das dicas. Primeiro, não se trata apenas de fazer terapia, curso, atividades. Mas será que você nunca passou tanto tempo preocupado com os outros e deixou de olhar para si mesmo? Pense nisso. Não adianta estar só fazendo isso. Você olha para você, pense em você, se coloca muitas vezes em primeiro lugar o que você faz por você. Coisas pequenas, de repente, como horas de sono, qualidade na alimentação, um autocuidado básico para a mulher ir num cabeleireiro, ir numa manicure, fazer uma limpeza de pele, de repente tomar um chá, um café com as amigas, mesmo que seja um happy hour com os amigos.
Você está negligenciando tudo isso em você para cuidar do outro? Essa é a sua desculpa? Pare e olhe para si mesmo. Volte a fazer o que você gosta. Cuide de si mesmo, do seu corpo, da sua alma, da sua mente. Eu tenho um grupo de pessoas, porque eu sempre dei aula de dança, que eu tenho certeza que o bichinho da dança corre aqui na veia delas. Mas pelo outro, pelas circunstâncias, não abandonaram a dança, elas se abandonaram. Isso eu não permito. Eu dou aula de dança até hoje, porque aí eu termino os meus dias dançando. Eu gosto de dançar. Então é uma coisa que eu faço. Dou aula, mas eu faço por mim, eu faço junto. Eu não abandonei o balé, porque ele é importante para mim. Com todas as intercorrências, e eu estou considerando que eu tive um autoabandono, hein? Agora e você? O que você faz por você? Pense nisso. Bom, pare e olhe para si mesmo. Veja bem o que você gosta, o que você tem saudade, o que você fazia por você e hoje não faz mais. Ou você nunca fez nada por você. Ficou sempre em função do outro. Trabalhou uma vida inteira, estudou, se sacrificou, não dormiu, se desgastou para deixar bens para sua família e tá tudo certo. Mas não tem gratidão, não tem reconhecimento, não fez nada por você. Você anda fazendo isso com você? Conhece alguém assim? Bom, isso leva um tempo para você aprender a se amar, a olhar para si mesmo. É um trabalho, é uma auto-reconquista. Você tem que se enamorar, se apaixonar por você mesmo. Para isso você deve se reconectar consigo mesmo. Para que a sua própria validação, a sua compaixão seja aumentada. No momento que você se sentir melhor diante de você, quando você se sentir o seu maior aliado de si mesmo, tudo à sua volta vai melhorar, não tenha dúvida. Porque você vai estar com outra vibração, com outra energia. Consequentemente, a sua mente vai elaborar pensamentos mais positivos. E aí nós vivemos num holograma quântico, vamos atrair coisas positivas, relacionamentos, energias, pessoas melhores, uma vibração diferente, aquela vibe diferente. Bom, não podemos ignorar a nossa autoimagem, porque não adianta cuidar de tudo e não cuidar da aparência, entendeu? Para a gente ter uma imagem, um posicionamento, um comportamento com autoridade e boas referências, é preciso entender que não podemos ser pessoas totalmente acessíveis, mas também não podemos ser relaxados. Você já pensou? Você vai trabalhar e prende o cabelo de qualquer jeito, assim, não passa, no caso de mulher, não passa uma maquiagem, no caso do homem, nunca deixa a barba bem certinha, não põe uma roupa legal, vai causar uma boa impressão? Ah, Silene, mas o que vale é o conteúdo, não é bem assim, não. E é para você, como anda a sua autoestima? Nós não podemos nos abandonar a ponto de transmitir esse código de imagem e comportamento negativo. Pense nisso. Caso contrário, aí que nós vamos ficar infelizes com nós mesmos. E nós vamos estar sempre o quê? Culpando o outro. Eu não sou feliz por causa do meu marido, por causa da minha filha, por causa da minha mãe, por causa do meu patrão, por causa do meu emprego, por causa do presidente, porque Deus fez isso comigo. Será mesmo? Ou é você que se abandona e juz o outro para justificar? Não olha para si mesmo, não se cuida, não dá tempo para você, porque você anda se abandonando. Você fez isso? Uma visão negativa, sem valor da nossa competência, da nossa personalidade, caráter, perfil, temperamento, abre portas para muitos desastres emocionais, dependências. Dependência emocional é grave, hein? Não há imagem pessoal que resista a isso. Quantos casamentos não acabam porque a mulher, ele casou com uma princesa e ela se larga. Às vezes ao contrário. Mas é difícil, Silene, tem que cuidar da casa, limpar. Mas eu estou falando que você tem que cuidar de você, para sua saúde mental, emocional.
integral, se autovalorizar. O tema é autoabandono. Quanto tempo você vem se abandonando? É para você parar com isso. Exatamente esse é o tema da live, tá bom? Vá. Enfrente os seus medos. Negar problemas que o atormentam, que mexe com o seu emocional, com o seu equilíbrio interno, por medo de se manifestar isso, tá errado. A gente tem que se olhar de frente, encarar o espelho dolorido. Dá muito trabalho. Só os fortes buscam ajuda. Não se abandone. Ninguém vai voltar para te buscar. Só você pode praticar o autoconhecimento. Saber o que não tá bom, quem é você, quais são suas qualidades, os seus defeitos, os seus limites e limitações. Por que você tem se abandonado? Quais são suas dores? Mas deixar aquela criança curada, ir lá na infância. E hoje dar para você ressignificar, mudar a percepção, dando a si mesmo o que você merece. Eu, por exemplo, não tenho um dia dos namorados que eu não dou um excelente presente para mim. Aniversário e Natal também. Porque eu mereço, eu trabalho bastante, eu me amo, eu me dou um bom presente. E você? Há quanto tempo você não faz isso? Pense nisso e pare de se abandonar. Gente, obrigada. Eu espero que realmente tragam grandes reflexões para que vocês deixem de se abandonar e melhorem a autoestima. Se precisar de ajuda, eu tenho inúmeras ferramentas, como as técnicas quânticas que liberam essas cicatrizes, o autoconhecimento e a reprogramação mental para mudar essa percepção. Pense nisso. Tchau, até a semana que vem. Obrigada!